Bom, vamos lá. Hoje em dia, no nosso mundo super conectado, a conversa cultural, nossa, ela se move na velocidade da luz. As tendências, sabe, elas nascem e morrem em questão de horas. E aí, a publicidade tradicional, com aqueles ciclos de planejamento de meses, simplesmente não consegue acompanhar. É como tentar pegar um trem-bala de bicicleta, não tem como. Para a gente entender bem essa mudança, vamos voltar no tempo para um dos maiores eventos da televisão no mundo. Um momento de puro caos que, para uma marca específica, se transformou numa oportunidade de ouro. Imagina a cena. A gente está em 2013, no Super Bowl. De repente, pá, tudo escuro. Um apagão de 34 minutos paralisa o jogo. E o que milhões de pessoas fazem instantaneamente? Pegam o celular. A atenção saiu da TV gigante e foi direto para a telinha na palma da mão. E foi aí, nesse exato momento, que a Oreo fez história. Enquanto as outras marcas estavam, sei lá, paralisadas, a equipe da Oreo, que estava de prontidão numa sala de comando, criou e postou essa imagem simples em questão de minutos. A mensagem foi genial. Tá sem luz? Sem problema, você ainda pode mergulhar no escuro. O resultado disso foi absurdo. Um único tweet gerou 500 milhões de impressões. Pensa só nisso. Deu mais o que falar do que a maioria daqueles comerciais milionários do Super Bowl. Ali, naquele momento, as regras do jogo do marketing foram reescritas. Essa história da Oreo não foi só sorte, não. Foi, na verdade, o nascimento de uma estratégia que hoje a gente chama de fast advertising. Vamos dar uma olhada no porquê essa abordagem é tão, mas tão eficaz. Mas afinal, o que é esse tal de fast advertising? É a arte de entrar na conversa que já está rolando. Em vez de interromper as pessoas com o anúncio, a marca se torna parte do momento. E o melhor de tudo, quando dá certo, o próprio público vira o canal de distribuição, compartilhando a mensagem de graça. Mas por que isso conecta tanto? A psicologia por trás é fascinante. É que cria uma sensação de experiência compartilhada. É como se a marca estivesse ali, junto com todo mundo, vivendo aquele momento, entendendo a piada. Isso gera uma conexão que, vamos ser sinceros, a publicidade tradicional raramente consegue. Olha só este outro caso. Alguém aí se lembra daquele anúncio da Peloton de 2019? O marido que dá uma bicicleta ergométrica de presente de Natal para a esposa. A internet não gostou nem um pouco. O comercial foi massacrado, visto como super insensível e a polêmica explodiu. E é aqui que a gente vê a genialidade do fast advertising em ação. Só 3 dias depois, a Aviation Gin lançou um anúncio com a mesmíssima atriz. Ela tá num bar com as amigas, com uma cara de alívio, brindando a novos começos. Eles nem citam a Peloton, mas todo mundo entendeu a piada. Eles simplesmente sequestraram a conversa e transformaram a raiva geral em uma piada coletiva. Ganharam uma simpatia enorme. Ok, até aqui parece fácil, né? Mas não é. Existem alguns princípios que separam uma jogada de mestre de um completo desastre. Vamos dar uma olhada nas regras do jogo. Basicamente, o manual se resume a 5 regras. Velocidade é tudo, relevância é mais importante que produção, a equipe precisa ter confiança e agilidade, acertar o tom é fundamental e olha que importante, não ter medo de errar. A primeira regra é a mais óbvia. Não dá para chegar atrasado para a festa. Se a conversa está pegando fogo hoje, a resposta tem que ser hoje. Ficar esperando semanas por aprovações? Aí já era. Perdeu o bonde. A oportunidade passou. E os melhores exemplos são assim, rápidos e geniais. Tipo a Arby's brincando com o chapéu do Pharrell no Grammy. Ou a Snickers oferecendo uma barra para o Luís Soares depois daquela mordida famosa na Copa. Todos foram rápidos, inteligentes e totalmente sintonizados com o momento. A segunda regra exige uma mudança de mentalidade. O que importa mais não é a qualidade de cinema, e sim a relevância cultural. Uma ideia genial, executada de forma simples, pode ter um impacto muito, mas muito maior que uma produção caríssima que não se conecta com ninguém. O caso da IKEA é perfeito para ilustrar isso. Quando descobriram que as capas de Game of Thrones eram, na verdade, tapetes deles, a IKEA não perdeu um segundo. Eles criaram um manual de instruções, bem no estilo da marca, ensinando como montar a sua própria capa. O custo foi mínimo. O resultado? Um aumento de 775% nas buscas pelo tapete. Incrível? E isso nos leva direto para a regra número 3. Confiança e fluidez. Sabe o que mata o fast advertising? Burocracia. Processos de aprovação lentos, de várias camadas, acabam com a espontaneidade. As equipes precisam ter autonomia para agir. Porque hoje, como diz a citação, o silêncio não é mais uma opção neutra.
Ficar quieto é se arriscar a virar irrelevante. Agora vamos entrar na parte mais delicada e talvez a mais importante de todas: acertar o tom. É aqui que a mágica acontece ou que o desastre se instala. Porque reagir rápido, sem ter sensibilidade, é a receita perfeita para o desastre. E a internet, a gente sabe, tem uma memória de elefante para marcas que tentam lucrar com momentos sérios ou trágicos de um jeito errado. E exemplos de erro não faltam. A Kenneth Cole tentando usar os protestos no Egito para vender sapato, a Gap usando um furacão para empurrar vendas online, ou a Pepsi que, mesmo com um orçamento gigante e tempo de produção, errou feio ao banalizar protestos por justiça social. O problema nunca é a velocidade, é a falta de bom senso. Mas, quando uma marca acerta o tom, especialmente numa crise própria, ela pode transformar um problemão numa grande vitória. E para isso, tem um exemplo que é simplesmente perfeito. Em 2018, lá no Reino Unido, o KFC ficou sem frango. É isso mesmo, uma rede de frango frito sem frango. Foi um desastre de logística. Mas a resposta deles foi genial. Publicaram esse anúncio de página inteira, um balde vazio com as letras do logo rearranjadas para formar FCK. Foi autodepreciativo, foi honesto e, acima de tudo, foi humano. O público amou. Agora, olhando para o futuro, tem uma nova ferramenta mudando o jogo de novo, tornando o fast fashion ainda mais rápido e acessível: a inteligência artificial. Então, qual é o lance aqui? A IA é uma ferramenta incrível para gerar ideias, rascunhos, imagens e minutos. Ela dá velocidade e escala, mas ela não substitui o julgamento humano. A IA não entende nuance, não entende subtexto cultural, não sabe a hora certa de fazer uma piada. A fórmula vencedora é um híbrido: a máquina para acelerar e o ser humano para dar o toque final, para conectar. No final das contas, o fast advertising é sobre ser mais humano. É sobre estar presente, ouvir e participar da cultura, não só gritar um anúncio por cima dela. E isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. No meio de tanto barulho, será que uma marca está apenas falando ou ela está de verdade fazendo parte da conversa?